Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Bárbara Procácio, estrategista criativa de marcas de moda e idealizadora do Moda Preta Podcast. A gente tá dando continuidade na segunda temporada e quem tá sentando aqui à mesa comigo é o Wes, tudo bem? Tudo ótimo, pra mim é um prazer ter recebido esse convite. Primeiro podcast que eu vou participar, sempre quis participar de um podcast. Eu fico muito feliz em receber essa informação quando as pessoas falam que o Moda Preta é o primeiro podcast, o meu coração fica quentinho, então eu espero que seja uma conversa muito tranquila e muito boa. Com certeza vai ser. Então, eu te falei que a gente faz uma pequena pesquisa sobre você, então eu vou traduzir um pouquinho. Aí, caso tenha alguma informação que não seja assim tão certa, você pode corrigir e tudo mais. Gente, para esse podcast, a gente vai trazer um papo sobre a rua, mas não como tendência, mas como território criativo. O Wes, ele é designer, criador de conteúdo, e ele tem uma marca de moda street chamada Movements, certinho? Certo, inclusive já vim com o bucket da minha marca, camiseta da minha marca, fazendo merchan. Claro, né? Qualquer 5 minutos de tela, a gente já tem que estar ali, ó, divulgando o trabalho. Sim. E você tem que ser o maior fã da sua marca, né? Exatamente. Se você não usar a sua própria marca, quem que vai usar? Como que você vai querer que as pessoas usem? Quem vai defender, né? Se você não Sim. defende, quem vai defender, né? Exatamente. E ó, já começamos com um papo. Mas antes de falar da sua marca, eu quero entender como que a estética street chegou até você, né? Você me disse que desde pequeno você gostava de moda e tudo mais, andava de skate, a música e tudo mais. Só que eu queria entender quando que você percebeu que isso fazia parte da sua identidade. Entendi. Então, desde criança, sim, eu já gostava de... Comecei gostando muito de tênis. Uhum. Inclusive, eu acho que até hoje uma das coisas que eu mais gosto no mundo é tênis e boné. Quando eu era criança, assim, eu tinha... Meu sonho era ter uma coleção de tênis. Óbvio que também é um desejo muito por conta do fato de que eu tinha muito pouco, então... Enfim. Mas é isso, aí eu gostava muito de tênis, gostava muito da cultura do skate, da cultura hip hop. Comecei a conhecer mais, estudar, conhecer artistas. Na época não era nem internet, né? Eu assistia MTV pela televisão assim, pegava as referências. Mas eu senti de fato que eu gostava de moda em si, na minha adolescência mesmo, assim, no ensino médio, que eu comecei a de fato começar a me vestir mais da forma como eu queria, assim, ter uma condição assim de comprar uma roupa que eu queria e tudo mais. E eu lembro que quando eu tive pela primeira vez a ideia de criar uma marca, o desejo de criar uma marca foi, se eu não me engano, aos 18 anos, eu acho, ou 17, que eu e um amigo meu, João Pedro, JP, que inclusive é um mano muito criativo também, entende muito também de moda, a gente nessa época já pensava em fazer uma marca, já bolava nomes na cabeça, mas você não tem como você criar uma marca, criar qualquer negócio, empreender em qualquer coisa sem ter recursos, né? Sim. Então, mas desde essa época eu já tinha essa ideia em mente, assim. E é isso, nessa época eu já sabia que eu gostava de moda e que eu queria, de certa forma, que isso fosse parte da minha vida, assim. Eu ainda não sabia que eu queria trabalhar, de fato, com moda. Tanto que depois que eu terminei o ensino médio, minha primeira faculdade que eu entrei, o primeiro curso foi Engenharia da Computação. Tipo assim, nada a ver, velho. Nada a ver comigo. Mas é isso, não me adaptei ao curso. Então eu mudei e fui fazer design. E é isso, na faculdade de design eu conheci pessoas também que fazem faculdade de moda lá, design de moda. Conheci a Clara, que é uma amiga minha até hoje, assim, uma das minhas melhores amigas, que ela também trabalha com marca, trabalha com moda. Conheci a Bárbara, na faculdade de engenharia também, conheci a Rayane, uma outra amiga minha que é modelo. Que legal. Eu fui conhecendo muitas pessoas... Do nicho ali da moda, Da né? moda, sem pretensão, sem buscar. Tipo assim, eu fui fazer faculdade de engenharia e conheci pessoas que trabalham com moda. É como se fosse uma coisa que me perseguisse. Entendi. Fui fazer design, não era design de moda, mas conheci pessoas da moda. E é isso. E aí eu percebi, de fato, que eu queria trabalhar com isso de alguma forma, assim, que eu queria criar. Entendi. E você tocou num ponto que você disse assim que você começou a usar as peças desse estilo quando você começou a ter mais condições financeiras. Antes, você tinha alguma coisa que você fazia em mente, tipo, ir em brechó pra tentar achar e adequar seu estilo? Como é que funcionava? Ou você teve que realmente esperar ali pra construir seu estilo? Então, falando assim da infância, eu usava o que eu ganhava, que ganhava de
primo mais velho, de parente assim, mais velho, que dava as roupas pra gente, as roupas que meus pais compravam, né? Geralmente quando você é criança você não tem Sim. tanto poder de escolha. Aí na adolescência, quando eu entrei na adolescência, já no ensino médio, eu sempre fui muito de bazar e brechó até hoje. Legal. Até hoje a maior parte do meu guarda-roupa é bazar e brechó. E na época da escola, eu, tipo assim, usava o que tava ao meu alcance, assim, e eu tentava adaptar. É, Minha mãe, ela trabalhava em escola também, na mesma escola que eu estudava no ensino médio. Legal. E eu lembro que... eu lembro que uma vez ela pegou roupa do Achados e Perdidos da escola, que tava lá há muito tempo, e aí ninguém mais ia buscar. E aí ela pegou pra mim. Aí eu lembro que eu andava na escola com o moletom que era do Achados e Perdidos. Eu ficava pensando, mano, será que alguém que na escola vai reconhecer que o moletom é dele e vai... E vai pedir, né? Eu ficava assim com essa neurose, mas nunca ia acontecer. E é isso. Aí, tipo, eu usava o que tava ao meu alcance. E eu fui ter condições mesmo de fato, né? Quando eu comecei a trabalhar ali. E comecei a comprar, assim, as peças que eu gostava, mas sempre fui muito de brechó, de bazar. Eu nunca fui tanto assim de marca em si, tipo, obviamente gosto, acompanho, sempre gostei, acompanhei, mas nunca fui de fazer questão, assim, entendeu? Sempre fui muito de bazar e brechó até hoje. Não, e é uma moda, assim, que essa moda circular tem muita coisa a acrescentar, né? Assim, a gente tem. Hoje em dia, eu falo que nada se cria, né? Então, quando a gente consegue revisitar algumas coisas que tem em brechó, a gente consegue achar coisas mais antigas, você vê como que até a qualidade das coisas são melhores, né? Dependendo da situação. Mas eu conversei muito com a Fernanda sobre essa questão do brechó e tudo mais quando a gente trouxe ela no podcast. Mas inclusive, eu acho que um dos vídeos que meu amigo que te indicou, que me mandou, foi de brechó. Falando, olha, ele faz essa curadoria e tal. Aí eu fui entrar dentro do seu perfil e falar, acho que vai ser legal, o papo vai ser massa. Legal. Mas outra coisa, dentro da cultura street, dentro da música, dentro do esporte, a gente tem várias referências pretas. E aí eu queria entender que você acaba que quando a gente é preta, né, a gente tenta achar algum lugar que a gente vai se sentir pertencido. Você acha que por dentro da cultura street ter pessoas pretas, fez você se identificar mais ou foi só uma coisa similar, assim, tipo, eu já gostava da música, eu já gostava do esporte, beleza, mas tendo as pessoas pretas, você se identificou mais? Não, com certeza. A questão da representatividade, né, uma parada que quando a gente era criança mesmo, era mais escasso do que hoje, Sim. né, hoje é mais tranquilo e tal. E, de fato, eu lembro que a música é uma parada que me influenciou muito desde criança, então eu já sempre ouvi hip hop, rock. E eu lembro que bandas de rock que eu gostava, eu olhava pros os integrantes da banda e falava, não, legal, o estilo desses caras é da hora, mas tipo, eu não sou assim, não tem como eu ser assim, tipo... Isso não se encaixa comigo, né? Não, o cabelo do cara é doido, mas como é que eu vou deixar o meu assim? Não tem como. Mas essas roupas assim, se eu chegar na escola com essa roupa... Aí eu fui entendendo o que eu gostava de fato e o que conversava comigo, assim, querendo ou não. É isso, se você vê uma pessoa preta usando uma parada, você vai... Quando você tá nessa fase de formar opinião, formar gosto, você vai se identificar mais. Então, por isso que eu me identifiquei muito com o streetwear, assim, né? Então, hoje eu falo... nas minhas redes sociais eu falo muito sobre moda, mas eu falo sobre moda e streetwear. Sim. Tudo que eu falo, assunto que eu vou trazer é em volta dessa moda, que é a moda de rua, que é a moda que a gente aprendeu a gostar de moda através disso, né? Através do streetwear. E muita gente até tira o mérito do streetwear como moda em si. E é uma parada que não tem como, porque grifes gigantes, alta costura, usam o streetwear como referência. Sim, normalmente entendeu? as tendências nascem da rua e depois elas se transformam, né? Sim. É o ciclo, assim, né? Eles falam que não, mas tudo tá acontecendo na rua, eles pegam isso, fingem que não é, tira todo o significado que tem ali e começam a vender nas grifes. Infelizmente, né? Mas enfim.
Você trouxe no começo falando assim que você sempre gostou de tênis, né? Que você sempre foi uma coisa que tava dentro do seu visual. Mas assim, quando que você percebeu que o tênis poderia ser o protagonista do look e não só um complemento? Porque normalmente a gente, quando vai se vestir, colocava o sapatinho ali só pra... ok, vou fechar esse look aqui. Mas quando você viu que ele poderia também ser esse protagonista dentro do seu estilo, assim? O que fez você gostar tanto de querer colecionar esses tênis também? Então, acho que muito por conta do esporte, né? Do skate e do basquete, principalmente. Que eu sempre gostei muito de tênis de skate, de basquete, sempre usei muito. E na verdade, como eu comecei a gostar mais, assim, primeiro de tênis, porque na escola, por exemplo, o tênis ele tem um peso muito grande, assim, porque você não pode ir com qualquer roupa, você tem que ir de uniforme. Sim. Então você pode, tipo, usar um moletom, vai se diferenciar, e você pode usar um tênis. Então acaba que todo mundo com a roupa igual, o que diferenciava as pessoas era o tênis. E por conta do skate, de gostar de skate, de gostar de basquete, eu sempre tive isso assim, desde moleque, de querer ter um Jordan, de Legal. querer ter, sabe, os tênis que eu via os atletas usando, os artistas usando, então sempre foi. Eu acho que, na verdade, talvez até hoje, a primeira peça que eu escolho na hora de me vestir é o tênis. Jura? Acho que sim, sinceramente, até hoje. E é a coisa que eu mais, tipo assim, tô com dinheiro, vou comprar uma roupa. Aí eu penso, não, acho que eu vou comprar um tênis. Mas, não, tô precisando de calça. Não, mas tênis é mais legal, e aí eu fico nessa, mas é óbvio que tem que ter um equilíbrio, mas eu gosto muito de verdade, assim. Eu acho que para pessoas pretas o tênis ele tem um significado muito grande, assim, o calçado, o sapato, ele tem um significado muito grande. Tanto historicamente, Sim. quanto na cultura mesmo, assim, igual eu falei. Querendo ou não, o streetwear, ele bebe muito da cultura norte-americana. Sim. Então, não tem como, a gente tem influência do basquete, dos atletas, Michael Jordan, os atletas que assinavam tênis e aí a gente queria comprar esses tênis. E é isso, assim, eu acho que muito por conta do esporte e por conta desse peso que o tênis tem, o calçado tem, assim, pro povo preto, tá ligado? Sim. Você falando nisso do peso histórico, acho que muita gente não sabe, né? E, inclusive, eu vi você mencionando isso no seu perfil. Desculpa se ele está ok. Não, mas você sabe tudo que eu... Não, tudo não. Eu trouxe algumas coisas. Eu queria Entendi. que você falasse um pouco mais desse peso histórico, para as pessoas entenderem mais. Porque se a gente solta assim, talvez fique muito vago. E entender, porque, assim, igual você falou, assim, o tênis é uma coisa muito significativa. E provavelmente o tênis é aquele item do luxo acessível da pessoa preta, né? A primeira coisa de luxo que ela pode ter. Sim. Então, eu queria que você contextualizasse tudo isso, entendeu? Falando historicamente, na época da escravidão e tudo mais, né? A primeira coisa que as pessoas pretas compravam, né, quando elas conquistavam a liberdade, era um sapato, que era um item que eles não podiam usar quando eram escravizados. Então, já começa disso, uma parada que foi imposto que a gente não deve usar. E aí, quando a gente tem o poder de usar, a gente quer usar, quer ter. E igual você falou, às vezes quando você arruma ali o primeiro emprego na adolescência, o primeiro jovem aprendiz, você vai comprar um tênis. Você quer chegar, tipo, sabe, você quer estar com um tênis legal. É uma questão de status, né? É uma questão de que você vai também. estar ali, não só status, mas assim, como a gente sempre tem que estar sempre bem vestido, né? Então, assim, conseguir comprar esse tênis é também essa mensagem, né? Do tipo, e além de expressar a sua identidade. É uma coisa que devia ser um direito básico de todo mundo, Sim. acessível, acaba sendo meio que um luxo, e aí quando você consegue conquistar isso, é uma conquista, né? Sim. É uma coisa que é bom pra sua autoestima, sabe? É bom pra... É uma conquista, de fato. É uma parada tão básica, velho. É um tênis, sabe? Devia ser tão fácil pra todo mundo ter um tênis legal pra cada ocasião ali, um tênis, sabe? E falando da sua coleção, quantos tênis você tem hoje? Eu acho que eu tenho uns 15 por aí. Só que, graças a Deus eu não comprei nem metade. Jura? Cara, que isso é massa. É um pessoal reconhecendo seu trabalho. É muito bom, velho. Não, porque isso é muito massa. Eu fico muito feliz. Hoje eu tenho um problema que sempre quis ter, que é faltar espaço pra
colocar roupa, pra colocar tênis. Oh, isso é muito massa. É muito legal. E é isso, né? Depois que eu comecei a criar conteúdo, graças a Deus eu já fiz parceria com várias marcas, já trabalhei com várias marcas. Então vou aumentando o meu acervo ali de peças. Aí a próxima coisa que você precisa é que as pessoas mandem uma reforma pro seu quarto, pra você ter mais lugares pra colocar tênis. Fazer parceria com alguma imobiliária Exato. pra ceder um apartamento grande, sabe? E um Pra quarto guardar. só pra você colocar todos os tênis e as suas roupas. Um closet, assim, em formato de quarto. Não, mas Sim. parabéns, assim. Isso é Obrigado, muito massa. obrigado. Muito massa mesmo. Antes aí de a gente entrar na sua criação de conteúdo, a gente vai falar sobre sua introdução na moda. Você disse que você era designer e começou também a trabalhar para algumas marcas. Quando você começou a trabalhar com essas marcas, o que você fazia, assim, quando você começou a trabalhar com o setor criativo, vamos colocar assim? Então, quando eu estava na faculdade de engenharia e eu percebi que não era o curso que eu queria fazer, eu sempre fui uma pessoa criativa, eu sempre... É clichê falar isso. Mas assim, desde criança eu desenhava. É igual eu, então. Mas é clichê e não significa nada, mas eu tinha mais essa afinidade com áreas mais criativas. Uhum. Eu sentia que áreas muito exatas, matemática, cálculo... E como você veio pra engenharia? velho, eu formei, aí Enem, fiz Enem no terceiro ano, aí tirei a nota que deu pra conseguir uma vaga pra engenharia numa federal e tal. Uhum. Aí eu falei, uma federal, né? Vou, né? Fui. Mas não deu certo. E por isso tem que fazer, mano, o que você gosta de verdade, não o que vão falar que vai ter um salário bom e etc. Mas é isso. E aí eu decidi migrar pro design. Já fiz alguns trampos também com ilustração e tudo mais. Antes de entrar na faculdade de design eu já estava estudando assim, autodidata, entendendo a área. E eu comecei a pegar estampas para fazer para marcas. Legal. Numa época até que estava muito em alta, estampa bootleg, sabe? Sei! De artistas assim, eu fazia muito eu já fiz para várias marcas assim, de artista, de atleta. Que legal, gente. De jogador de futebol, de lutador, de rapper. Já fiz para várias marcas estampas, e aí sempre eu fazia assim, achava muito legal, mas ficava pensando, nossa, poderia ser a minha marca, né? Eu poderia estar criando uma estampa para minha marca. E aí eu tive até a ideia de lançar uma marca de bootleg, criar uma marca de bootleg. Na época eu tive problema com fornecedor, que é um problema padrão, que todo mundo que tem marca vai ter em algum momento. Sim. Então, cheguei a fazer algumas estampas, produzir algumas camisetas, vendi para alguns amigos, acabei vendendo um pouco assim na internet, mas não levei pra frente por falta de recurso mesmo assim, de conhecimento também, não tinha muito conhecimento, porque você ter uma marca envolve muita coisa, mano. Não é só saber fazer a estampa, não é só conseguir pensar na parte criativa, eu diria até que isso nem é o mais importante. Exatamente. Quando você tem um negócio, acho que você faz menos do que você gosta. Sim. E tem outras obrigações pra você fazer. Tem o financeiro, tem o RH, E aí você chega e você tem que entender isso, que você não vai estar 100% ali criando. Sim, então, na minha cabeça, eu gosto de fazer estampa, eu vou criar uma marca. Mas não levei pra frente, não cheguei nem a criar um nome, fiz só algumas camisetas para uns amigos. Foi um teste antes da movimentação. Isso, de fato. E é isso, quando você gosta de fazer uma coisa, mas você tá fazendo pros outros, você sente essa necessidade de criar o seu. Sim. E aí, isso que eu ia te perguntar, quando você estava criando pros outros, qual foi o aprendizado que você teve, além, né, de, tipo, quero fazer as minhas coisas? Teve alguma coisa que você nessa jornada, você falou assim, não, isso aqui eu consigo aplicar na minha marca futuramente? Então, eu nunca trabalhei em marca de roupa de forma fixa ou de forma, tipo, de estar dentro da marca, vendo a rotina de como é ter uma marca, Sim. acompanhando, assim, então eu não tirei tanto conhecimento, tanto aprendizado dessa parte, assim. Eu diria mais que foi entender que não é fácil, né? Porque eu já fiz várias estampas para várias marcas que deixaram de existir em pouco tempo. E aí eu ficava olhando, pensando, caramba, mano. Uma coisa que mais acontece é marcas que nascem e morrem na primeira coleção. Sim. É a coisa que mais acontece, que eu mais vejo.
trabalhando, né, que eu tenho um estúdio de marketing de moda, é o que a gente mais vê também. Acho que as pessoas, elas têm a sensação que é só fazer, infelizmente, é só colocar as peças ali pra jogo e que as coisas magicamente vão começar a vender. Mas se você não tem um público muito definido, se você não tem uma comunidade ali, se você não tem estratégias ali pra fazer essa marca rodar, ela fica na primeira coleção, assim. Até a questão de estoque também. Tem muita gente que já faz a primeira coleção achando que vai viralizar na internet e faz. Cheio de camiseta guardada em Cheio de casa. camiseta guardada. Velho. Eu costumo até brincar assim, que muita gente, praticamente todo dia, alguém me manda mensagem perguntando algo sobre ter marca, alguma dúvida, tirando alguma dúvida, tipo, ou dúvidas mais específicas ou dúvidas mais gerais, tipo, não, Wes, quero criar uma marca, tem alguma dica pra me dar? E aí eu falo que se eu não falo com a pessoa, obviamente, que vai me pedir a dica, mas eu brinco assim com os amigos que se for pra eu dar uma dica pra quem quer ter uma marca, não tenha uma marca, mano. Porque você não sabe o que é ter uma marca, entendeu? Nem eu sei direito ainda, porque minha marca é muito nova. Sim, ela é recente. Muito recente, cada dia eu tô aprendendo um pouco mais. Mas tipo, não tem uma marca, mano. Eu não... Não, gente, não empreenda. Não tá? empreenda. Continue aí no seu trabalho. Eu também, empreenda. eu afirmo, 3 anos empreendendo, não empreenda, tá? Como CLT bom, porque CLT bom é difícil de achar, velho. O CLT prêmio, né? Num, sei lá, um banco, um trem assim. Exato. Imagina que você trabalha 6 horas, Nossa. ganha um salário bom, benefício. E concurso também, Concurso também. INSS. E aí? Só que assim, a maior parte dos trabalhos não são assim, né? Então, eu entendo quem quer empreender, mas assim, eu que tô nessa jornada há 3 anos, o que eu falo é que sempre vai ser desafiador. Sim. Se você tá num momento de calmaria, prepara que vem bomba, entendeu? Mano, é muita coisa envolvida. E o último emprego CLT que eu trabalhei, inclusive, era uma empresa que era uma escola de empreendedores. Legal. Chama Meet Hub. E lá eu aprendi muita coisa assim sobre empreender em si. E eu vi que de fato é sinistro. E é isso, mas quando você tem essa necessidade de criar, mano, Sim. Você não consegue fugir disso, você não consegue não criar. Você não consegue, tipo, se encaixar em coisas que você não está criando, você não está vendo sua criação tomando forma. Tipo, você pode se encaixar, mas você não vai... Não vai ficar 100% satisfeito. Meu pai falava que eu era pipoca de CLT. De trampo em trampo? Eu não conseguia tirar... Tipo assim, eu ficava 1 ano e pouco, mudava. Tanto que eu não tirava férias. Que eu ficava 1 ano e 3 meses e falava... que já deu, né? Enjoa, eu acho que pessoas criativas têm... não gostam de rotina muito quadrada, assim, sempre a mesma coisa. Quando você começa a trabalhar num projeto ou entra num trampo, querendo ou não, ainda é novidade. Sim. Só que a partir do momento que se torna muito rotina e um trabalho muito mecânico, uma coisa muito repetitiva, você não... Eu acho que também é a valorização do seu trabalho também, que quando você trabalha para os outros, as pessoas não valorizam realmente o seu trabalho, entendeu? Você é só uma pecinha ali no tabuleiro deles, entendeu? Então... O sistema Aí acho que o que mais me frustrava era isso, sabe? Sim. Que eu dava minha alma no projeto e era tipo... legal, sua obrigação. E eu que, tipo... Mas é isso, e o conselho é esse. Não... Tipo, beleza. CLT é isso, CLT é aquilo. Não, que não valorizam e que não sei o quê. Mas juntam uma grana, tipo, se organize, tipo, não pensa, igual você falou, não pensa que você vai lançar a primeira coleção e as pessoas magicamente vão querer comprar. Sim. Entendeu? Porque não é assim que funciona. Uma coisa que eu falo com algumas pessoas que querem começar a ter marca é fazer igual você fez, sabe? Tipo assim, o teste que não foi pra frente, mas assim, é isso. Começa pequeno, faz uns testes, vai vendendo pra alguns amigos, vai divulgando aos poucos e vai sentindo o que as pessoas estão te trazendo de feedback e aí você vai aumentando. Se você conseguir equilibrar isso com o CLT, melhor ainda, porque você vai ter uma segurança ali e tem um dinheiro que dá pra sair investindo na marca. E sair do CLT quando você sentir que tá confortável, ó. Consigo segurar as coisas e consigo apostar. Sim, eu mesmo, eu não saí do CLT pra criar a marca. Na verdade, eu criei a minha marca no momento em que eu tava entrando no emprego, então por muito tempo eu fui tocando os dois. E não só a marca, eu fui tocando
A marca, o CLT, criação de conteúdo, tocando tudo isso. E, inclusive, a criação de conteúdo é uma coisa que mudou muito o jogo, assim, em relação a Sim. marcas. É uma parada que... É isso, se você... É outro conselho que eu daria, se você quer ter uma marca, você tem que se tornar o criador da sua própria marca, Sim. entendeu? Porque você não vai depender tanto de influenciadores, desse tipo de coisa assim, sabe? No sentido de... Você tem que ser O rostinho. o rosto da sua marca, o maior fã do seu produto, o maior consumidor do seu produto. Sim. Eu falo isso com muitos clientes, que tem clientes meus que não gostam de aparecer. E eu falo, olha, aí é com você. Quanto tempo que você quer que sua marca aconteça? Se você não aparece, o tempo é o dobro. Sim, Então, se você tem financeiro para aguentar isso e aguentar patrocinar, aguentar pagar influenciadores, beleza, não apareça. sim, Mas se você quer criar, eu acho que principalmente criar uma comunidade e não só ter clientes, mas fãs da marca, quando você se torna o rosto da marca, isso muda tudo. Porque acaba que não é só você vestindo a marca, é seu lifestyle que tá ali junto, tudo que você tá produzindo ali reflete na sua marca, né? sim, Não é porque, querendo ou não, influenciador é só uma pessoa que está pagando pra falar, oi, gente, olha que look legal e tal, enfim. Se der errado sua marca, beijos, ele tá vivendo a sua vida, entendeu? sim. Então, eu acho que essa questão de criação de comunidade é o mais forte hoje em dia pra você conseguir que sua marca perdure por mais tempo, né? Acho que é isso, assim, sabe? E falando já nessa questão de criação de conteúdo, né? Você tem uma grande comunidade no Instagram, então parabéns. Só que eu que. Bati 30k hoje no Isso, Instagram. parabéns. Olha, em primeira mão pro podcast. Que isso. 30k. Nossa, Aí eu parabéns. esperei chegar em 30.010 pra... Não cair, né? Porque se eu... Aliás, eu ainda não postei, na verdade. Eu ainda não postei no Stories, porque eu sei que quando eu postar, tanta gente vai começar a me dar um follow. Que absurdo! Só pra zoar, meus seguidores são... Meu Deus, não façam isso, gente. Eles são assim, velho. Não fazem isso. Não façam isso, gente. Cada seguidor conta, assim, Conta. cada seguidor conta, cada vitória é nossa conta. A gente tá Sim. suando pra fazer conteúdo. Nossa, é um corre. E aí eu queria entender, o fato de você estar em Belo Horizonte influenciou a forma de você criar conteúdo nessa questão da estética street, ou você acha que a gente ainda tá muito atrás da sombra ali do Rio e São Paulo? Então, Belo Horizonte tem uma cena do streetwear, tem marcas, tem lojas, tem criadores, tem pessoas, mas não tem comparação com São Paulo, com a RJ, com outras capitais assim. E inclusive eu sinto muito isso. Eu converso com várias pessoas que são de BH e sentem muito isso também, pessoas que trabalham com moda, que aqui de fato é uma cena que ainda tá engatinhando, Sim. assim. Tá engatinhando bem lentamente, mas que é isso. A gente tem que fazer. Tem que ter pessoas fazendo pra cada vez mais. Isso aqui mesmo que você tá fazendo é muito absurdo. Tipo, pra cena, assim, pra trazer visibilidade para os criadores, para as pessoas que estão movimentando, assim, porque de fato. Eu achei muito da hora a ideia do podcast. Obrigada. Porque de fato é uma cidade que tem muito potencial. Tem muito potencial, tem pessoas, mas ao mesmo tempo eu vejo a dificuldade de achar essas pessoas que entram naquela questão do, tipo assim, da gente, como moda é uma coisa que é um investimento alto, não é toda pessoa preta que tem a condição de chegar e lançar uma marca ou trabalhar com moda, entendeu? Sim. Então aí a gente vê como que a questão do racismo ainda atua nesse ponto, sabe? Porque assim, procurar as pessoas, às vezes eu fico assim, cara, a gente não tá nesse universo, entendeu? Principalmente aqui em BH. É muito, tipo assim, claro, vou achando as pessoas, mas assim, você fica assim, você acha um tanto de pessoas brancas e eu fico assim, cadê a gente? É porque, mano, se você é preto, você meio que foi ensinado que você não tem o direito de gostar de moda, uma coisa tão fútil assim. Você foi... Eu tava pensando nisso esses dias e tava pensando até como um tema de vídeo. Como por muito tempo eu me senti culpado por querer ter roupa X, por gastar um dinheiro com tal roupa, que era um dinheiro que eu poderia estar gastando com outra coisa mais importante. Sim. A gente não foi criado sem ter esse direito de
gostar de coisas, entre aspas, fúteis. Não sim. que a moda seja fútil, obviamente a moda é muito mais importante, é muito mais política do que muita gente imagina. Sim, Mas, querendo ou não, é mais importante você ter comida no prato que você ter uma roupa. exato. Mas é isso, então a gente, de fato, é muito difícil encontrar pessoas criando, pessoas pretas criando em BH, eu também sinto muito isso. A forma como que essas pessoas são vistas é diferente Sim. pelas marcas, as oportunidades são diferentes, isso é um fato, isso não tem como Não tem falar que como, não é a gente assim. sempre vai ter que trabalhar 3 vezes mais, É. sabe? Eu, nesse ramo do marketing, eu vejo isso com outras amigas que também fazem o mesmo serviço do que eu. Tem amigas que começaram depois e estão, assim, estourando lindamente. E eu tô tipo assim, cara, o que tá acontecendo? Aí você lembra, o que tá acontecendo? O que ela tem que eu não tenho? Deixa... Aliás, o que ela não tem, né? Melanina. Exato. E aí, e normalmente, o nosso trabalho é muito melhor. E é isso que eu fico mais frustrada ainda, entendeu? Do tipo assim, a gente entrega uma qualidade de trabalho melhor, mas... A única coisa que você pode fazer é entregar cada vez melhor, até ser impossível Exatamente. ignorarem, entendeu? Exatamente. É o objetivo. Mas Belo Horizonte é bem assim mesmo. Eu mesmo hoje não moro em Belo Horizonte e penso em morar em Belo Horizonte e penso também em não morar em Belo Horizonte, porque não sei se, enfim, quero muito que Belo Horizonte cresça e tudo mais, mas sinto que a gente tá aqui, a gente sempre tem que estar indo para outros lugares. Sim. Eu mesmo, diversas vezes eu vou para São Paulo fazer algum trampo, alguma coisa. Ano passado, devo ter ido para São Paulo umas 5 vezes durante o ano, que é onde também tem muita coisa acontecendo e tal. E conheço muita gente, tenho vários amigos lá que são criadores de conteúdo, amigos criadores de conteúdo pretos e que me mostram coisas que aqui a gente ainda não tem, eventos grandes, chamando, marcas, coisas que ainda não chegou em BH, de fato. Então é isso, mas eu creio que tá caminhando e é um processo, é um Sim. processo. E a gente tem que continuar resistindo. Sim. Uma coisa que eu achei interessante é que quando você começou a criar conteúdo, você fez muitas parcerias com marcas locais aqui de BH do Street. Aí eu queria entender, porque no meu ramo da moda feminina, as pessoas não fazem parcerias assim, tipo assim, se eu tivesse uma marca de roupa e aí tivesse o influenciador que você, por exemplo, que queria ter uma marca de roupa que iria concorrer com a minha, provavelmente eu não iria mandar um produto pra você, entendeu? Então eu queria entender que essa cena do street é mais parceira do que, sei lá, a rivalidade feminina que tem, que é tipo assim, achar que a gente vai dar uma rasteira nas pessoas, entendeu? Então, quando eu comecei a criar conteúdo, eu ainda não tinha minha marca, eu já sabia que eu queria criar a marca, eu já tinha ideia, eu não tinha um nome ainda, mas eu já sabia que eu queria criar a marca e eu já sabia que eu precisava construir um público para consumir essa marca. Na época eu tinha, sei lá, 800 seguidores no Instagram e pensei... E hoje ele está com 30k. 30k. Agora já deve voltar para 29, porque é muita inveja, tem que jogar sal grosso no meu Instagram. Tem que jogar. O povo, não... Enfim. Mas quando eu comecei a criar conteúdo, foi nessa ideia... Porque eu já tinha a noção de que, tipo, mano, eu tenho 800 seguidores. Eu era low profile. Sempre gostei de postar foto assim, porque já montava uns kits assim que eu achava da hora, postava foto. Mas é isso, só isso mesmo. Não postava vídeo nem nada do tipo. E eu sabia que se eu lançasse uma marca, quem ia ver a marca? Sim. Como que eu ia vender essa marca? Eu não ia ter... Público, né? E eu não ia ter recurso para tráfego pago, não ia ter esse tipo de coisa. E aí eu comecei a criar conteúdo, na época, muito com a ideia de fato, dar visibilidade para criar o meu público, obviamente, e também dar visibilidade para a cena de BH. Legal. Sempre tive isso em mente, dar visibilidade para a cena de BH. Primeiro formato de conteúdo que eu pensei em fazer foi, na época eu colava muito em rolê de hip hop, colava em show de rap, trap, colava em batalha de rima. Legal. Colava muito, assim, ainda colo, só que hoje um pouco menos. Na época eu colava em todos, assim, que tinha, assim, que era acessível, assim, pra mim, que eu, não estando dentro de BH, é um pouco mais difícil de colar. Mas é isso, e aí eu colava muito nesses eventos e tive a ideia de começar a gravar vídeos entrevistando as pessoas nesses eventos, pedindo para as pessoas mostrarem
as roupas, o kit, o look que elas estavam usando. Uhum. Pensei nesse formato muito inspirado numa página de São Paulo que chama Fancy Media, Uhum. de um amigo meu, LZ, e a Nath também, dois amigos meus que eu fiz depois de começar a criar conteúdo, conheci eles. E foi muito pensando nisso, uma parada que eu vi acontecendo em São Paulo, não via em BH, e falei, alguém tem que fazer, então vou Você fazer. pegou uma lacuna do mercado. Sim, vou começar a fazer. Chamei o Vitor, que hoje é meu sócio nesse trampo, que a gente acabou criando a página NSX, Uhum. e até hoje a gente grava, a gente é um dos poucos canais de mídia de BH que de fato começou com essa ideia de dar visibilidade para a cena sem ganhar nada em troca, obviamente. No Sim. começo você não ganha nada. Você só começa a conseguir monetizar isso quando você vai construindo um público e tal. Então a gente colava nas batalhas, colava nos eventos. Eu lembro que a primeira batalha que a gente gravou, a gente chegava pra pessoa, que a gente via muita gente bem vestida, a gente chegava e pedia pra pessoa falar sobre a roupa que ela tava usando. Aí a pessoa falava, ficava feliz assim com o contato que a gente fazia com ela, tipo, caramba, se você me chamou pra gravar um vídeo mostrando minha roupa é porque eu tô bem vestido. Exato. A autoestima da pessoa Sim. melhora, a gente postava o vídeo, aí a pessoa via o vídeo, via os comentários elogiando ela, melhorava mais ainda, a gente recebia mensagem de pessoas falando que se sentiram melhor por conta disso, depois de participar, e a gente viu que a gente estava fazendo uma coisa importante, uma coisa que era em prol da autoestima, da autoestima dos nossos, que é historicamente abalada e fragilizada. Então eu percebi que era um trabalho muito importante. Eu e o Vitor até hoje a gente toca esse projeto da NSX, da Uhum. página. E é isso, nesse projeto da NSX e também nos conteúdos que eu comecei a criar sobre moda, no meu perfil pessoal eu falo basicamente sobre moda. Agora eu tô tentando incluir outros assuntos, tipo cabelo, Sim. autocuidado, coisas desse tipo. Assuntos que envolvam autoestima no geral. Na NSX a gente fala muito sobre moda, sobre rap, e agora também a gente quer expandir para vários outros assuntos. E a gente conheceu muitas marcas de BH nesse início. As primeiras marcas ali que acreditaram no nosso trampo, a Fita, a Cox, a A Ken. túnel. É porque a Tunnel, a gente foi já conhecer depois já. Uhum. Mas a Tunnel também acreditou muito quando eu ainda era bem desconhecido assim na internet, meu trampo ainda tava no começo. Eu até brinco com o Otávio que eu falo que ele é um pai pra mim, o Otávio. E ele nem é tão mais velho assim que eu. Isso que eu tô dizendo. Não, mas é porque ele, não Muitos sei. aprendizados, né? Sei lá, ele é tipo o cara que eu olho assim e falo, caramba, daqui uns anos eu vou ser assim, igual esse cara. Tipo, de referência assim Sim. mesmo, criativo assim. E é isso, várias marcas abraçaram a gente. Várias marcas no início, Fita, Ken, Nozé, a Cox, várias marcas de BH. E várias dessas marcas tocadas por pessoas pretas. Sim. Então, é isso. Falando dessa questão de eu ter uma marca, como na época eu ainda não tinha essa rivalidade, É. né? Mas hoje eu tendo também, eu não sinto que tem uma rivalidade, assim. Eu acho que. Eu acho que como a cena do Street em BH ela ainda é muito pequena, eu acho que vocês conseguem se fortalecer mais do que pra ter essa rivalidade e tudo mais, porque todo mundo sabe quão difícil tá sendo. Sim. Eu acho que no mercado mais feminino, vamos colocar assim, de moda, vamos supor, casual, né? A gente vê roupa casual loja todos os dias, assim, né? Sim. Então, eu acho que pode, tipo assim, é um dos pontos, assim, sabe? Mas eu acho muito massa isso, sabe? Porque quando eu tento implementar alguma parceria com algum cliente meu, aí vamos supor, eu tenho uma cliente que tem uma roupa muito parecida com essa pessoa que eu quero fazer parceria. Aí sempre tem uma rixa do tipo, ela vai roubar os meus clientes, entendeu? Nossa. Sendo que cada pessoa é fiel a uma marca não só pelo produto. E é igual a gente falou, se você se torna o rosto da sua marca, ela vai ser fiel porque pelo que você representa também, né? Sim. Então, entra nessa dualidade. Isso que eu queria entender, sabe? Assim, porque eu, sei lá, na faculdade de moda e durante meus anos de moda, assim, tem muita rivalidade no setor, assim, sabe? Tem muita gente que puxa
dar uma rasteira em você, entendeu? Basicamente, tem esse ponto que você falou, não tem tantas marcas assim em BH, de fato, com relevância. Marcas a gente vê nascendo todos os dias, mas eu Sim, falo conseguindo realmente construir uma comunidade, um público. Então, acaba que, de fato, eu acho até que a cena deveria se unir muito mais, as marcas deveriam colaborar entre si muito mais sim. do que fazem. Mas eu sinto que eu consegui construir um relacionamento muito bom com várias marcas de BH. Acredito que todas as marcas de BH que eu gostava, que eu admirava, assim, eu consegui trabalhar com elas. Então é isso. Aí você começa até a pensar que BH tá ficando pequeno. Pra Tipo, você, com certeza. Daqui a pouco vai vir São Paulo. Só é, vir pra São Paulo agora. é. Talvez quando você pensar em se mudar, assim, Ah, talvez. não sei. É que São Paulo também Muito. é, Eu não moraria em São Paulo. Eu acho caótico demais. é. É. Queria morar no Rio, na praia. Meu sonho. É, Meu sonho é morar na praia. No Rio, talvez não. Salvador, assim. Sabe? Mais legal tranquilo. também. Mais tranquilo. Acho que o Rio é muito frenético. Sim. Mas, antes da gente passar pra sua marca, você também fez stylist de alguns clipes e também foi modelo. Eu quero entender essas suas participações na moda também. Então, eu já fiz alguns trampos como styling. Já fiz alguns trampos de styling com alguns artistas de BH mesmo. Só que a cena do styling em BH é uma grande panelinha, né? É, sim. É uma, Sim. Eu ia falar não, mas sim. é uma grande panelona, né? Panelona, né? E Panelinha não. aí, eu já fiz alguns trampos da hora, já fiz alguns trampos legais. Hoje em dia até penso às vezes em pegar algum trampo assim. Dei uma parada, Uhum, mas às vezes penso em voltar. Mas de fato é uma cena que em BH não é tão valorizada assim. Às vezes você não consegue trampos relevantes ali, tipo, que vai compensar de fato o trabalho. Muitos artistas ainda não entendem também a o importância do papel, papel. né, do estágio, sim. Por exemplo, falando dessa, dessa bolha, né, da moda streetwear e tudo mais, pô, se você for pegar artistas do rap, BH ainda não tem tantos artistas assim com Uhum, relevância, é, com recursos suficientes para pagar uma produção uhum. completa no clipe, é, pagar pagar um stylist, pagar, sabe? Pagar todos os profissionais necessários Sim, pra fazer essa produção, sim. sim, rola muito isso. E se você for olhar, por exemplo, o funk, que é onde move mais dinheiro, funk, artista do funk não MCD Lost, eles não precisam, eles Não não, precisa, né? Eles. você já sabe o que eles usam. Sim, E muitos, não todos, mas muitos são fechados nisso. Não estão tão abertos a usar outro estilo assim. entendi. MCD Lost, relíquia. É, eles são mais, tipo, não tá aberto pra ter outras experimentações na moda, né? Tem isso, né? A pessoa tem que ter essa cabeça também. Sim, sim. Mas eu acho um trabalho muito importante, assim. Conheço vários profissionais que trampam com styling, eu acho muito da hora. Eu penso às vezes em voltar. Foi mais de fato, assim, uma parada de focar em outras coisas, mas Uhum. eu curtia muito fazer, assim. Acho muito legal você. É como se você estivesse montando o seu look, mas é para outra pessoa. Aham. E você precisa entender o conceito do projeto, entender o conceito do clipe ou do ensaio. É muita coisa envolvida, eu acho muito legal. É muito trabalhoso também. Sim. E é isso. E já fiz alguns trampos também como modelo. Sim. Inclusive, chamar eu faço. Tô aberto, é isso. Eu faço. Chamou, pagou, nós faz. E Ótimo. recentemente, o último que eu fiz foi pra marca. Uma marca lá de Neves, se chama Maias Uhum. Upcycling. Que é uma marca de upcycling muito da hora. Que, nossa, faz peças assim incríveis. Maravilhosas. Sim. E aí eu achei muito legal. Tinha um tempinho que eu não fazia trampo assim como modelo. Acaba que quando você se comunica como uma pessoa, um criador
do nicho moda, acaba surgindo esses trampos também, não Sim. só para divulgar marcas, mas também para participar de uma produção ali, de um projeto, de um clipe, de algo desse tipo. É, vestir um artista, posar para um ensaio. Eu sempre tô aberto a esses tipos de trampo, assim, eu acho muito legal fazer coisas fora do meu quarto ali gravando com a minha câmera, sabe? Fazer coisas de fato que estão na rua ali. Sim, o que eu acho mais interessante também é que agrega informações para sua marca também, né? Do tipo, Sim, se eu for fazer um stylist, né? Primeiro, antes, aí você já tem essa noção para fazer para sua marca. Aí, como modelo também, se você precisar contratar modelo, você já tem uma certa noção de como que tem que ser. Então, assim, você vive o mundo da moda para além do seu quarto. Então, eu acho que sim, isso que é o mais legal, assim, sabe? Eu gosto de ter quando a gente consegue costurar outros caminhos, assim, não fica naquele. Igual a gente falou, não fica aquele padrão da rotina, sabe? é, a gente fica muito assim nessa bolha de internet, né? É legal você ir pra rua, ver, fazer trampos reais, Sim. não só pra internet, você fazer coisas que realmente são palpáveis, né? Ver a moda acontecendo de verdade também, né? Sim. Realmente. E aí, eu queria entender um pouco mais da. Uma pergunta antes de entender da sua marca. Se o Instagram não existisse hoje, é meu sonho. Você teria criado sua marca mesmo assim? Nossa, difícil, porque assim, não sei como que eu iria divulgar ela. Não, provavelmente sim, mas eu não faço ideia de como que eu iria fazer essa marca chegar nas pessoas. Entendi. Se seria no boca a boca, se seria no. Minha marca começou muito no boca a boca, né? Sim. Aliás, colava nos eventos tudo, nas batalhas, entregando adesivo. No adesivo tinha um arroba da marca, Uhum. e aí as pessoas foram seguindo. É, E novamente era no boca a boca, mas tava divulgando o Instagram da marca, então eu não sei, velho. Ah, o Instagram virou, sei lá, extensão do nosso. Nosso negócio. É Uhum. difícil imaginar sem redes sociais, imaginar como você ia fazer isso. Como eu iria fazer isso? É. Bom, se fosse pra sua marca, pensando aí, ó, gente, precisa tem que me contratar. Assim. Da consultoria agora, de graça aqui? Exatamente. Ó, Se fosse pra sua marca e vamos pensar que o Instagram não existisse, eu tentaria e vamos supor, você ia muito nas cenas de hip hop, rap, alguma coisa, eu tentaria fazer alguma ativação ali. Por exemplo, tem um intervalo, faz um flash mob das pessoas ou dançando, fazendo alguma batalha de rima com as peças da sua marca. No final, pegaria, sei lá, um cartaz falando assim, não sei o que, isso aqui é uma ativação da Movement e ter um standzinho pra vender. Então, seria basicamente isso que eu iria fazer. Eu iria aparecer de surpresa nesses cenários, porque iria marcar as pessoas, que as pessoas não estariam esperando por isso, e seria uma coisa diferente. Talvez eu faria isso, aí você pode fazer isso também. Aí, ó, fica aí com a sua ideia. ó, legal, legal. Ainda bem, eu ia falar que eu ia anotar pra não esquecer, mas tá Tá gravado, gravado. é. Mas é isso, Mas a e sua rola marca é muito 100% isso. online, né? Então, eu não tenho loja física, então as vendas são feitas 100% online. Sim. Então, é uma forma que você pode conseguir também trazer experiência de marca para as pessoas. Tentar sempre fazer essas experiências físicas em alguns eventos. Isso é muito bom, que as pessoas conseguem conhecer a sua marca, sentir tecido, você consegue explicar as coisas para elas. Eu sou muito mais das experiências de marcas offline do que online. Por isso que eu sempre falo, Mark Zuckerberg, por favor, acabe com o Instagram hoje. Eu sei. Calma, Calma, calma. Mas é porque é o meu forte, Sim. entendeu? Mas eu entendo, eu brinco que eu quero que o Mark Zuckerberg acabe com o Instagram, mas eu sei que se ele acabar, metade dos meus clientes vão embora. Então, mas é que eu gosto muito de conseguir unir o online com o offline. Quando você falou dos adesivos, isso pra mim é perfeito, porque assim, é uma coisa que a pessoa vai colar, vai ter o arroba da marca, vai ficar ali lembrando do seu negócio. Então é uma ótima estratégia também, sabe? Então, assim, essas coisas que a gente consegue ver no dia a dia, sempre fica muito memorável pra pessoa, né? Pro cliente que tá ali, né? Então, esses miminhos, assim, é sempre legais. Sim, e tipo, obviamente meu sonho é ter minha loja física, ter uma loja bem conceitual assim. Acredito que é o sonho de toda marca, né? Sim, Ter uma loja física de fato. Igual você falou, se eu criaria a marca se não tivesse Instagram, eu poderia criar, mas ainda assim, sei lá, eu teria que vender online. sim. Ter outras formas de divulgar, mas a venda sendo online ainda, pelo site e tudo mais. Mas a experiência de ter uma loja mesmo é muito diferente. Assim, a Túnel, por exemplo, que você citou,
quando eu conheci a Tuna, eu ainda não tinha uma loja física. Uhum. E a loja física, o Otávio conseguiu construir de uma forma com que se tornou, de fato, a representação da marca, Sim, assim. A estética da loja tá muito de acordo com a estética da marca. E eu acho que meu sonho é ter uma loja, assim, em física, ter um breve. espaço. Deus abençoe. Em Deus breve, tenho abençoe. certeza. Mas você falou que você sempre teve a vontade de ter sua marca desde a adolescência. Eu queria saber, a Movements é o que você idealizava na adolescência ou mudou muitas coisas? Não, muda tudo. Eu mudo muito de gostos. A Movements basicamente é o que eu quero usar. Uhum, Eu penso assim, eu quero usar isso. Eu posso comprar de uma outra marca, eu posso fazer isso na minha marca. Tipo, eu quero usar uma peça assim, eu não encontrei uma peça assim, eu vou criar uma peça assim. Eu entendi. crio o que eu quero usar no momento. Então, na adolescência, obviamente, meu estilo era outro, tudo era tudo muito diferente, assim. Meu estilo de um ano pro outro eu já sinto que muda Sim. muito. Então, com certeza, eu não imaginava nada do que eu crio hoje na marca, assim. Mas é isso, eu penso minha marca muito como, de fato, uma extensão da minha personalidade, assim. Eu crio o que eu quero usar. E aí as pessoas acabam se identificando, porque se você gosta de uma coisa, muitas outras pessoas vão ter o gosto Sim, e parecido com você o é uma seu. referência, né? Nossa, mas aí. Mas ué, assim, não só por questões de número, eu vejo você Sim. como uma referência pelo fato de como você atua com seu trabalho de moda em Belo Horizonte. Eu acredito que se você não fosse uma referência, talvez você não teria sido chamado para ser stylist. Também você não seria chamado para ter sido modelo. Você também não seria chamado para outras marcas divulgarem o trabalho, a marca delas, entendeu? Então eles realmente acreditam que você é uma referência, e você é, não só acreditam. Então é isso, assim, eu acredito, assim, quando você cria um produto, é como se você já, tipo assim, você tivesse validado, seus seguidores falam assim, ele tá usando, então, o Wes tá usando, então a gente pode usar. É basicamente isso, sabe? Legal. A gente pode pensar por esse lado, porque eu crio o que eu quero usar, o que eu gosto e o que eu quero usar. E, querendo ou não, eu acho isso muito legal. Muitas pessoas se inspiram mesmo, Sim, assim, se identificam com o meu estilo, têm gostos parecidos, eu acho muito legal. E é isso, né? Você tem que trabalhar até ser impossível de eles te ignorarem. Então, exatamente. de fato. E aí eu queria entender, quando que você decidiu, assim, que você tava pronto pra lançar a Movements? E qual foi a coisa mais arriscada que você fez na marca? Pronto, acho que você nunca vai Sim. sentir. Você nunca vai sentir que você tá pronto. Não existe isso. Eu acho que não existe Não, isso. não tem. Porque Você eu tem não que ir com senti. medo, você vai ter que ir com medo mesmo. Eu não senti que eu tava pronto. Eu já tinha. Minha marca nasceu em 2024. Eu já tinha ideia. Eu já queria criar a marca, eu já tinha uma ideia até de estampas, de um conceito, de uma estética que eu queria trazer, que era basicamente o que eu gostava de vestir. Só que eu não tinha um nome. E eu lembro que eu criei o nome da marca tendo uma conversa com a minha amiga Rayane. Na época eu tava muito nessa pira de criar conteúdo e de movimentar a cena de Uhum. BH. Movimentar a cena de BH com a NSX, com os meus conteúdos, a cena da moda, a cena do rap. E eu tava muito nessa pira, movimentar a cena de BH, movimentar. E eu tava num rolê com essa amiga minha, com a Rayane, a gente conversando. E aí, nesses momentos que do nada vem uma ideia que você Você não não imagina, né? imaginava, eu tava pensando já no nome da marca há muito tempo e não conseguia criar. Naming é uma parada muito, muito, muito complexa, né? Quando é pra Sim. você, então, é muito complicado, É. muito complexo. E aí, trocando essa ideia com ela, e ela falou, aí eu comentei que eu queria criar a marca, e ela falou, mas você já tem um nome? E eu, não tenho um nome. E aí, ela falou, mas o que você quer com a marca? Qual o objetivo de criar a marca? Qual o objetivo de você estar fazendo o que você está fazendo, os conteúdos, ter se tornado um comunicador, né, de fato? Eu falei, meu objetivo é movimentar a cena, movimentar as ruas. E aí eu fiquei com isso na cabeça, movimentar movements. Aí eu decidi o nome da marca, Movements. Tanto que o primeiro drop, o nome era Movimente as Ruas, Uhum. que é até a frase que tá na primeira camiseta que Sim. eu lancei. Basicamente foi isso, foi uma parada orgânica, foi uma parada que surgiu assim do que eu tava fazendo no momento.
dos objetivos que eu tinha no momento, do que eu acreditava no momento, veio o nome da marca. Talvez se eu fosse criar hoje, talvez eu criasse com outro nome, não sei. Sim. Normalmente aí a gente sempre vai mudando também o posicionamento da marca, né? De acordo com o que a gente tá amadurecendo, vamos colocando assim. Igual você falou assim, seu estilo de um ano pro outro ele muda, seria a mesma coisa, mas não mude o nome agora, porque já tá consolidado. Mudar o nome é complicado, mas de fato eu fiquei muito satisfeito assim quando eu criei a marca, porque eu senti que eu consegui trazer a estética que eu queria com o pouco recurso que eu tinha. Obviamente eu não consegui criar as peças que eu queria criar, a quantidade de peças, variedade, mas eu consegui trazer uma estética da hora. Eu tenho noção disso, eu tenho noção de que minha marca já nasceu um pouco mais avançada do que as marcas geralmente nascem, assim. Sim. Tipo, já criei a marca com site certinho, já fiz um ensaio legal, já criei as peças falando da parte criativa, assim, por eu já trampar com design, querendo ou não, é a parte que eu já dominava, assim, e o resto eu fui correr atrás de aprender. E talvez o mais arriscado tenha sido, de fato, criar a marca, assim, porque quando você cria um produto... Tirar o sonho do papel. Porque é igual você estava falando antes sobre produção, sobre estoque. Você cria um produto, hoje em dia até que tem muita marca print on demand, que vende só, produz só depois da venda, mas se você for trabalhar com estoque, com produção mesmo, só de você pagar, e a gente sabe que não é barato, pagar para produzir uma quantidade X de peças, confiando que essas peças você vai conseguir vender elas, isso já é um risco, né? Já é um risco. Então toda coleção, todo lançamento é um risco. Com o tempo se torna um risco um pouco mais calculado, porque você vai entendendo algumas coisas. Sim. Mas no início é um risco, pelo menos no meu caso, que eu não tive tanta bagagem assim de conhecimento para lançar minha marca, foi meio que um tiro, entre aspas, um tiro no escuro. Então acho que foi o maior risco, foi de fato ter lançado a marca. Na época que eu lancei minha marca, eu tava desempregado, não tinha dinheiro pra nada, assim, tipo... Produzi o que dava pra produzir ali e é isso, assim, na hora no ensaio, vários amigos fortaleceram no ensaio do primeiro drop da marca. É isso, foi loucura, foi o maior risco, de fato. Ter criado a marca e empreender é um risco. Se você não tiver... Coragem. Não. Bem papo de coach. Não. Se você não tiver... um pai pra te dar 100 mil reais pra você investir no seu negócio, sempre vai ser um risco. É um risco absurdo, mano. Ai. É um risco absurdo. Sabe, lembrou de história da faculdade, mas enfim. Nossa. Mas eu queria perguntar pra você, você falou assim que você deu um tiro no escuro, mas eu queria falar que ok, tinha o risco, mas eu não acho, a sua estratégia de construir uma comunidade primeiro e depois lançar a marca foi muito certeira, então eu te dou parabéns, eu que trabalho com marketing, estou te validando aí, então Obrigado. Não foi tão um tiro no escuro assim. É claro que já tem muitos casos de muita gente que tem muitos seguidores ali e cria um produto e não vende, mas eu não acredito que você não estimulou os seus seguidores ali, porque você sempre trazia essas referências, né? Não foi do nada que você chegou, oi gente, então vou começar a vender garrafinha de água, tá? Comprem garrafinha de água. Então, foi toda uma narrativa. Então, parabéns, foi uma estratégia muito boa. Obrigado. E de fato é uma coisa que eu vejo muito hoje, assim. Hoje em dia tem muita marca, todo dia nasce uma marca nova. Para você se diferenciar é muito difícil, Sim. muito difícil. Não adianta hoje em dia você não tendo público, não tendo visibilidade, não sendo uma pessoa famosa, uma pessoa influente e não tendo, né, dinheiro do pai para investir. Não existe você criar a sua marca e lançar uma camiseta com uma logo e achar que vai vender. Exato. Tipo, beleza, você precisa começar... Eu tava conversando exatamente isso com uma amiga minha esses dias. Você precisa começar por algum lugar. Sim. Como eu já trampo com design já há muitos anos, eu já tinha noção de como criar estampas, criar peças que as pessoas iam curtir. Uhum. Conseguir criar peças legais. Se você não tiver esse conhecimento, você precisa de um designer. Sim. E se você tentar fazer, é isso, não vai... Tipo, infelizmente, você tá começando, da hora, legal, tem que começar por algum lugar.
Mas se você pensar com um pouco de estratégia, sim, você vai pensar que, pô, é um dinheiro que você está investindo. E é muito triste ver marcas nascendo e morrendo na primeira coleção. Sim. É a coisa que eu mais vejo. Sim. Então, de fato, foi um risco, foi um tiro no escuro, mas ao mesmo tempo Foi um retiro no escuro calculado. É, foi um risco calculado, de Ah. fato. E assim, como você disse, né, que sua marca é recente, eu queria entender qual que foi a sensação quando sua coleção entrou no ar. Assim, como que você lembra como que você sentiu? Você lembra como que as pessoas repercutiram com isso? Foi o que você esperava? Não foi o que você esperava? Nossa, velho, quando eu lancei a primeira coleção, eu divulgava inclusive muito mais do que hoje. Eu divulgava na internet, só que eu ainda fazia esse trabalho nas ruas mesmo, Que legal. de entregar adesivo. Todo lugar que eu ia, eu falava. Eu não tinha nada no perfil da marca postado, não tinha só foto de perfil, não tinha nenhuma peça lançada. Entregava adesivo pra todo mundo em todo rolê que eu ia, falava, pedia pra seguir. Acho que no começo assim eu devo ter tipo pegado uns 300 seguidores na marca só com adesivo. Nossa, isso é muito massa. E adesivo também é investimento, né? Aham, não é? É, mas é isso, fui entregando adesivo pra todo mundo e ninguém recusa adesivo. Todo mundo gosta de adesivo. E é isso, fui fazendo essa movimentação no boca a boca ali, colando adesivo nos postes da cidade, assim. Eu colei adesivo, eu devo ter colado tipo uns 100 adesivos pelo centro, assim. Hoje em dia, às vezes eu fico olhando assim em alguns postes pra ver se eu ainda encontro algum, que eram adesivos muito bons, era uma prova d'água. Isso foi em Legal. 2024. De vez em quando eu encontro algum. Eu colava. Nossa, eu lembro muito bem que a primeira publicação no Instagram da minha marca foi um vídeo que eu gravei no dia que eu colei na Batalha da P7. E tinha um monte de gente lá, vários amigos lá. E eu chegava pras pessoas e falava, mano, posso te gravar colando adesivo? Aí já chegava um mano, não, grava aqui. O mano subia em cima da banca de revista, colava lá em cima. Aí outro mano, não, grava aqui então, subia em cima do poste. Fala, caramba. E geral pulando na bala de uma coisa que ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que eu tava fazendo ali. Mas acreditando assim já. Inclusive eu preciso muito voltar a fazer coisas assim, porque de fato faz muita falta. E quando eu lancei a primeira coleção, que eu já tava postando há muito tempo já, eu não cheguei do nada e falei, toma aí minha marca. Já me postando muita coisa, eu postava tudo assim, eu ia lá no Barro Preto produzir etiqueta, eu postava. Então, geral, assim que me seguia já tava sabendo. Então, quando eu lancei a primeira coleção, foi tipo... É tipo ver um... Eu não tenho filhos, mas é como se fosse um filho, né? Nascendo assim. Eu fiquei emocionado, mano, de fato. Eu me emocionei em 2 momentos no início da marca, que foi no momento que eu tava fazendo o ensaio e eu vendo ali as fotos, vendo a prévia ali, vendo geral, meus amigos todos acreditando na parada que eu tava fazendo. E também quando eu lancei a marca em si, que eu botei o site no ar. E é um corre que, tipo, eu fiz da melhor forma com que eu podia fazer com os recursos que eu tinha. Então eu fiquei satisfeito. Pra mim já tava bom. Eu nem pensava no início, eu não pensava, será que vai vender? Eu não pensava no retorno direto ali, eu só queria fazer uma coisa que me agradasse esteticamente para já construir essa estética e essa parada já desde o começo. Eu valorizo muito a estética, assim, em tudo que eu faço. Então, meu objetivo era esse, era construir, fazer a marca ter reconhecimento ali. As pessoas falarem sobre. E foi isso, aí bate ansiedade, né? Você fica olhando, ó, lancei, era 8 horas, pronto, lancei, postei. Aí você fica olhando, ó, cadê as notificações do site de venda? Aí cai a primeira venda, você fala, caramba, primeira venda. Aí eu já tirei print da primeira venda, postei no Stories, escrevi assim, primeira venda, sei lá, tipo, algo do tipo, apressem-se, em breve vai esgotar. O discurso de escassez, o estoque ele lotado. Não, cheio de roupa, meses pra esgotar. Não, sei lá. Marketing bem feito aí. Não, tem que fazer a escassez. É porque também na minha cabeça, tipo, caiu a primeira, eu falei, nossa, agora vai começar só notificação em minha conta bancária. Mas aí não é assim, aí no lançamento sempre movimenta mais, e você vê um volume maior assim, aí vai passando os dias, vai esfriando, você tem que continuar essa movimentação, você tem que continuar divulgando. Sim. Foi uma parada que eu não fiz na primeira coleção, minha marca quase morreu na primeira coleção, porque eu não continuei esse trabalho de divulgação, por na época eu estar no momento que conciliar muita coisa, trabalho, conciliar muita coisa com a marca. Então depois eu fui voltando aos poucos ali.
E por muito tempo eu acabei negligenciando a minha marca, por focar em Acontece. outros projetos. Fases da vida Uhum. também. E também no período em que eu negligenciei a marca, querendo ou não, eu foquei um pouco mais no conteúdo. Então eu construí um público maior, um público que hoje consome da marca. Então, não dá pra São você querer abraçar ganhos, o né? mundo. Você perde um e ganha no outro. Sim, de fato. Mas é uma sensação muito louca. É isso que eu te falei. Quando você é um criador, você sente a necessidade de criar. Acho que eu vou tatuar no braço. Criatividade no braço. Porque se você sente essa necessidade, você não consegue fugir disso. Sim. E aí, quando você cria e você vê o que você criou tomando forma, de fato emociona, mano. É uma parada muito louca. É muito Parabéns. louco. Obrigado. De novo, mas outra coisa. Aí eu vou já trazer um pouquinho para suas peças. Esse bucket você já até divulgou. Eu vi que. Gente, eu stalkeei muito você. Mas assim, eu vi que as referências para você construir ele saíram da. Tipo assim, você buscou referências fora da moda. E aí eu queria que você compartilhasse quais são os outros setores que você busca referências para criar suas peças também. Porque eu acho que muita gente acha que por a gente trabalhar na moda, a gente só fica vendo coisas de moda. E na verdade a gente precisa ter uma visão mais ampla, né? E esse é um dos maiores erros de pessoas que vão criar marcas, é pesquisar no Pinterest marca, referência de marca, sei lá, Sim. streetwear, camiseta streetwear. Aí acha uma Cortez. Aí faz uma estampa parecida com a Cortez. E aí lança. Só que, tipo, já existe marcas assim. E aí, Exato. tipo, você não pode viver na bolha da moda, assim, porque é uma bolha, mano. Sim. É uma bolha muito. Ainda mais, tipo, se você for nichar mais ainda, streetwear. Se você ficar no meio dessa bolha, só consumindo coisas dessa bolha, você vai criar coisas Existe. que já Muito existem. parecidas, né? Sim, querendo ou não, é impossível você reinventar a roda, Sim. é, mas você precisa ao máximo tentar criar algo que seja autêntico. Então, Sim. eu pego referência em muitas coisas é, fora da moda. Por exemplo, esse bucket aqui, eu peguei referência em marcas que já trabalham com crochê, marcas que eu admiro que trabalham com crochê. É uma parada que eu cresci gostando e vendo muito crochê, porque minha mãe já trabalhava com crochê desde antes Legal. de eu nascer. Então, sempre vi ela fazendo. Eu lembro quando eu era moleque, eu pedia pra ela me ensinar. Oh, me ensina a fazer crochê. Mas acho que eu também ela nem ia ter paciência de ficar me ensinando a fazer crochê. Mas ela já trampava com isso, eu achava muito louco. E sempre quis fazer. E vi outras marcas fazendo, marcas de fora. é, E pensei, pô, vou trazer isso pra cá, vou trazer isso pra minha marca. Só que ao mesmo tempo eu queria mesclar com referências de fora especificamente da moda, que fosse casar com o conceito da coleção. Uhum. Uma parada que eu valorizo muito mesmo quando eu lanço poucas peças, porque, obviamente, no começo da marca você não vai conseguir. No começo da minha marca, no primeiro drop, eu lancei uma camiseta, um gorro, um boné e um acessório que era um porta-isqueiro. Legal. 3 peças de roupa e um acessório. É... É muito difícil você ter variedades de peças no início. Sim. Às vezes você só vai começar com uma camiseta. Mas você tem que tentar ao máximo construir um universo em cima disso, Sim. desse lançamento. Pelo menos eu vejo dessa forma. Sim. E tá certo. Tá certinho. Eu vejo muito dessa forma. Eu não, para mim, lançar uma peça vazia assim, sem um conceito por trás, não tem muito motivo. Porque senão já existe Shein, já existe tudo, mano. Fast fashion. Então Você você vai ser tem só que. mais uma. Se você não tiver uma narrativa, você só fica sendo mais uma. E querendo ou não, as pessoas compram pela. Elas não. Ok, elas às vezes compram pelo produto, mas hoje elas compram muito mais pela narrativa que você constrói através desse produto do que ele em si. Porque, igual você Sim, falou, existem um tanto de marcas aí hoje em dia. Se for pra comprar marca por marca, a pessoa sim, vai no mais barato. sim. E, e de fato, aí a estética da coleção desse gorro, que também é dessa camiseta, é a coleção que chama Streetwear. E basicamente é uma estética militar, uma estética de guerra. Todas as fotos dos ensaios têm essa estética, a edição das fotos, tudo em locais com estética de local abandonado, Legal. de ruína. Na edição eu colocava tipo fogo, coisas remetendo a destruição, coisas que remetem a essa estética que eu quis trazer. Eu sempre gostei muito de camuflagem e dessa estética militar assim na moda, no streetwear. Então eu resolvi trazer isso, que é uma parada completamente diferente do primeiro lançamento. No primeiro drop eu tive muita referência
do punk, muita referência do rock, que é uma parada também que eu consumo desde moleque, assim. E coisas que eu tava mais brisando na época. E, Uhum. e aí, o conceito dessa coleção, desse bucket, foi isso. Inclusive, nesse vídeo que você citou, acho que é o vídeo que eu falo que eu me inspirei muito nos capacetes Isso. dos soldados, né, dos militares, assim, porque eu fiquei pesquisando referência fora da moda. Tipo, eu falei, eu quero lançar uma coleção com estética militar. É uma tendência, é uma parada que muita marca já faz, é uma coisa que já não inventei isso e já é uma coisa que sempre teve, desde que essas peças militares começaram a ser usadas na moda em si. E aí eu comecei a pesquisar referências e me deparei com esses capacetes assim, eu comecei a ver cores diferentes desses capacetes, padronagens de camuflagens Legal. diferentes. Por exemplo, na estampa dessa camiseta, que eu também usei num gorro que eu lancei numa jersey, eu criei a padronagem da camuflagem, do Legal. camuflado com a logo da marca inserida no meio da padronagem. E aí na ideia do bucket eu peguei referência, que inicialmente eu lancei 3 cores dele, então eu Uhum. peguei referência em imagens de capacete que eu vi enferrujados, capacetes antigos assim, enferrujados, e também na camuflagem do deserto, que é bege, aí eu lancei ele numa cor que era branco, bege e marrom, e lancei também o verde e um amarelo, que foi remetendo ao Brasil mesmo, que é uma parada que eu trouxe também nesse drop, nessa camiseta mesmo tem a frase Made in Brasil. Só que aí no Brasil com Z, tá arriscado e Eu tá vi tipo o Brasil Brasil com com S. S. Pra meio que trazer essa ideia de valorizar o nosso mesmo, valorizar o nosso país, o que a gente cria, né, de fato, e não só consumir de gringo. E, e é isso, inclusive esse aqui eu não lancei. Esse aqui eu não. Olha aí, ó. Esse aqui eu não sei nem se eu vou lançar ainda. Mas é isso, é um Fazem protótipo. petições aí, gente. Por enquanto só eu tenho. É um protótipo. Tá validando o mercado primeiro. Não, eu postei hoje no Stories. Rapaziada, tem a ver? Tem a ver bucket. Que essa linha é como se fosse um camuflado, né? Aham. Falei, tem a ver bucket camuflado? Pra já entender, você tem que sondar, Sim. você tem que ir mostrando as coisas e entender como que é a recepção. Se eu postar aí e todo mundo falar, não, tá zoado, eu vou falar, Não, né? vou ficar só pra mim então, só eu votei então. Não vou lançar, não vou produzir. Sim. Mas é isso. O que eu acho legal é que você sabe das tendências que estão acontecendo e consegue aplicar um pouco dessas tendências na sua marca, mas ainda assim você não deixa essas tendências sobreporem o que você quer, entendeu? Porque muita gente acha que trabalha com moda que quando sai lá as tendências que vai vir aí, por exemplo, o marrom, que agora já nem é mais tendência, já está É, introduzido no mundo da moda, muita gente fica meio bitolada, ai, sei lá, o azul escuro vai ser cor. Aí só com a coleção de azul escuro, sendo que talvez nem saiba se o público gosta do azul escuro, entendeu? Então, é sim. isso que eu acho legal, assim. Você pega algumas referências, porque o crochê é é um processo que sempre tem, né, assim, mas entrou em alta um pouco mais ali no ano passado de novo, né, agora no verão. E você consegue colocar, ok, tem crochê, mas o que eu vou fazer com isso na minha marca, né? Não sai só, lindo crochê, vamos colocar um crochê aqui. Então, parabéns, viu? Obrigado. E basicamente é isso. Tipo, eu poderia simplesmente lançar um bucket de crochê. Sim, Sem. E, e eu nem explico muito as coisas, na verdade. Eu não sou muito de explicar. Às vezes, agora que eu tô um pouco em mente de fazer mais conteúdos explicando o processo criativo, o conceito por trás, mas geralmente eu não explicava, eu só lançava, pensava um conceito todo. Ah, não, porque esse bucket vai ser de crochê, porque crochê marca X faz, marca Y faz, são referências para mim, e vai ser dessa cor porque é inspirado, e nesse formato porque é inspirado no capacete X, que faz referência à estética militar de tal, tal, tal. E penso no conceito assim, no universo todo em cima da peça e lanço. Não costumo explicar. Agora que eu tô mais na vibe de querer explicar mais as coisas, falar um pouco mais sobre. Mas eu nunca gostei muito de explicar o que eu tava criando, assim. Eu acho que a mas pessoa. faz bem, porque por trás de toda a coleção tem a sua criatividade. Eu acho É, que isso agrega muito mais valor ao produto quando você explica. Então, continue.
É legal, né? Conteúdo, as pessoas têm interesse, perguntam, Tem curiosidade. bastante, bastante. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, caramba, que legal isso, assim. Porque acaba que quando chega pra pessoa, o produto tá pronto. E Sim. a pessoa entender o processo, ela deve, tipo assim, fica essa reação, nossa, olha o processo que foi, não foi só, não é só um bucket, tem todo um processo criativo, agrega muito valor no seu produto. Então continue, por favor. Valeu. Eu acho legal também mostrar, assim, um pouco do. Não exatamente o processo de confecção, esse tipo de coisa, mas do conceito Sim, mesmo, assim. Que eu acho que o conceito agrega muito a peça, igual você falou. Tem muita peça igual, muita marca fazendo coisas. Pra você competir com isso, você tem que ter uma história de fato por trás. e se você pudesse usar uma única peça da Movens pro resto da sua vida, qual que seria? Só uma? É. Mas eu ia ter que usar só ela ou eu ia ter que não usar outras peças, usar só ela? Tipo, ela. É, você teria que escolher uma peça pra usar pra sempre. Tipo assim, você não tinha que usar ela todos os dias. Ah, mas eu só poderia usar ela. É. Acho que seria o gorro camuflado. Por quê? Ah, eu acho que foi a peça mais legal assim que eu já lancei no sentido de. Ah, porque eu criei a padronagem de camuflado do gorro. Eu coloquei bottoms no gorro que. Pra diferenciar, porque eu não queria Uhum. lançar um gorro, não queria só simplesmente lançar um gorro. E foi a peça que mais vendeu, assim, que a rapaziada mais gostou. Inclusive, tô pra fazer um restock dela, porque, tipo, teve uma aceitação muito boa. Muita gente conheceu a marca através desse produto. Então, eu tenho um carinho especial por esse gorro, de fato. E é uma peça que, por ser um acessório, né, assim, não sei, eu acho bem versátil, assim, as cores. Eu acho que foi uma peça que eu acertei muito. A gente erra e acerta também. Sim. Mas essa foi uma peça que eu tenho em mente que eu acertei muito. Só uma dúvida, os bottoms, eles saem ou você costurou ele de forma que eles ficam presos no gorro? Não, ele sai. Você pode tirar, colocar em outro lugar. Sabe o que dá pra você fazer? Ah, É igual a Crocs tá fazendo aqueles pins pra colocar no chinelinho, você pode sei. criar outros bottoms pra ser personalizados pra colocar com o gorro, entendeu? Papo Você reto. pode voltar com ele, mas aí você volta com packs de bottoms limitados, sabe? Que aí vai virar itens colecionáveis, as pessoas vão brigar por esses bottoms não voltam pro estoque e de tempos em tempos você lança eles. Caramba, aí você deu no consultoria gratuita. E aí, Dá. aquelas assim, né? Aí você pode, enfim, assim, por exemplo, criar um bottom igual tinha no Chips, aqueles bottoms premiados, assim, Aham. fazer alguma coisa nesse contexto, enfim. Depois a gente senta e conversa mais. Nossa, que da hora, velho. Pois é, então, eu tava em mente de lançar. é, Colocar essa parada do bottom como, não identidade da marca, mas incorporar em outros Uhum, produtos também e tudo mais. E não, da hora até vender individualmente também, talvez, um pack de bottoms, assim como sim, marcas vendem packs de adesivo. Da hora, não, legal, legal. E essa parada de ser colecionável, eu acho legal, né? Toda a experiência de compra, assim. sim. Eu falo muito sobre experiência de compra, tipo, sobre. É, se você comprar um produto e só vier o produto, não vier um adesivo, você comprou uma camiseta, aí vem um saco e a camiseta. Não vem um adesivo, não vem sei lá, um cartão falando, Não tipo. vem nada, né? Só vem o produto. Ele É. só vem igual a Shein, só vem o plástico. Não, e achei ainda vem aquele O ziplock. zip, ainda tem um cuidado de vir o Você ziplock. consegue. Que você consegue Tem reaproveitar. marca que assim, nem isso, assim, A C&A. A C&A é, quando você compra online, você... Nossa, eu cagando cavaco online. Ai, gente, da loja de departamento, quando você compra online, o máximo que elas vêm, talvez, é o produto num saquinho transparente, mas nem assim. Algumas vêm solta mesmo. então, eu acho que a experiência de compra é importante. Sabe, óbvio que no início é isso mesmo. E se você comprou o produto, você quer o produto. Mas essas outras coisas vão agregando também. Sim. E embalagem personalizada, eu acho muito, muito da hora, velho. Não, perfeito. E a última pergunta, que já está encerrando, eu falei que é rapidinho. Não, mas foi muito rápido. Bom,
A sua marca nasceu num momento em que o streetwear tá virando muitas das vezes só produto, não tá carregando um conceito, assim. Sim. Como que você como que você pensa em proteger o discurso da sua marca? Como que você pensa em sempre, igual você falou assim, que você tava querendo movimentar a cena? Como que você tipo assim, como que você não vai cair nessa questão de ser só mais uma marca de street que só quer vender produto e continuar passando essa mensagem que você iniciou? Então, eu valorizo muito a estética de tudo que eu faço assim. Então, eu quero muito começar a trazer, tenho projetos de começar a trazer materiais para minha marca, tipo conteúdos mais cinematográficos, materiais assim mais bem produzidos, esse tipo de coisa. E não só de fato ficar só na roupa, assim, trazer uma narrativa. Em Uhum, cada coleção eu quero trazer uma narrativa de fato, assim, trazer uma história, trazer um contexto em si. Não, eu tenho muita ideia que eu ainda não executei. É isso, é marca nova, muita coisa exige recursos que no começo sim. você não vai ter. Mas eu acredito muito nessa narrativa. Eu acredito em duas coisas. Eu acredito muito na narrativa de você ter um conceito por trás de tudo, não simplesmente ser uma estampa vazia, uma logo vazia, uma frase solta, uma frase de efeito solta. Você ter um conceito, você lançar, tipo, é, eu tenho visto muitas marcas fazendo, eu já tenho muito tempo, eu acho muito louco. Lançar uma coleção, você lançar um filme dessa Isso coleção, é muito massa. sabe? Tipo, lançar de fato uma coisa para as pessoas se sentirem partes desse universo, entrarem nesse universo. E, e se sentirem parte da comunidade, né? Duas coisas que eu acredito é isso, no conceito da sua criação e na comunidade. E de fato é isso, a marca surgiu, o nome da marca, o conceito da marca é movimentar, é, penso em trazer de fato esses conteúdos assim, abordando mais esse tema, abordando mais o tema da marca. Em cada drop eu vou trazer uma estética diferente, porque em cada momento da minha vida eu vou estar brisando numa coisa diferente. Mas a essência da marca em si, acredito que ela está muito associada ao meu corre e quanto mais eu movimentar o meu corre, quanto mais eu conseguir me comunicar melhor com as pessoas cada vez mais, a minha marca vai se fortalecer nesse sentido, assim. Porque eu não faço tráfego pago, eu Uhum, não. É tudo no orgânico, então quem conheceu minha marca, muito provavelmente conheceu meu trampo antes de conhecer a marca. sim. Ou conheceu os dois juntos. Muito difícil a pessoa conhecer minha marca e não conhecer o meu trampo. Então as coisas estão muito interligadas. Então, acho que a marca é reflexo do meu corre, assim. Isso é massa. Entendeu? Então, tipo, quanto mais eu conseguir me comunicar com as pessoas no sentido de influenciar as pessoas positivamente, sabe? Seja postando é, um conteúdo que vai fazer as pessoas terem autoestima, seja inspirando as pessoas a correr atrás dos objetivos dela, assim como eu corro atrás dos meus, empreendendo, criando, etc. Tudo isso é movimento, tudo isso eu estou movimentando e as pessoas que me acompanham estão vendo essa movimentação e a marca reflete isso. Basicamente, a marca é uma extensão minha, assim, extensão do que eu curto vestir, do que eu curto criar e de tudo que eu acredito, assim. De fato, eu não vejo como apenas como um produto, assim, não consigo ver dessa forma desde o início, desde o primeiro drop. Sempre valorizei ali o conceito, a estética, e aí depois eu penso, tipo, será que esse produto é comercial? Uhum, Será que vai vender? Tipo, na verdade eu penso assim, eu usaria? sim. Usaria. Então outras pessoas usariam. Então é isso. Não. E é isso. E aí, Wes, eu vou pedir pra você divulgar suas redes sociais, obviamente, a Certo. sua marca. Você pode divulgar tudo que você quiser agora. Fechou. Eu olho para aquela câmera? Isso. Certo. Rapaziada, me sigam no Instagram, @Wemers. Nossa, eu explanei meu nome. Não- Enfim, o Emerson, só que no lugar do O tem um X, porque já tinha um @o Emerson. Siga minha marca Movements. Só colocar na tela? Vou. Vou colocar. No Instagram também. Siga NSX. Estamos movimentando a cena de BH. Não é de hoje. Quem tá ignorando, tá ligado que vocês conhecem. Quem tá ignorando
Enfim. E é isso, mano. Me acompanhem, falo sobre moda, falo sobre muita coisa, sobre hip hop, sobre a cultura streetwear no geral. E agora eu tô começando a falar sobre cabelo. Aí eu vou fazer umas parcerias com creme, umas paradas assim. Que legal! Olha só. Tô em mente isso. Porque eu tenho um cabelão grande, né? E Sim. tipo assim, eu nem falo sobre isso, né? Não, exatamente. É normal já pra mim. Só que pessoas perguntam sobre como que isso. você cuida, exato. É. Eu esqueci de fazer uma pergunta antes do final. Tem alguma prévia pro próximo lançamento da Movement? Ou como é que tá, assim? Um próximo drop? Então, uma possível prévia é essa, né? Aí vai depender da aceitação das pessoas. Da aceitação. Então eu estou vendo uma prévia antes de todo mundo. Nossa, que honra. Sim, nunca usei. Primeira vez que eu uso. E postei hoje no Instagram pela primeira vez no Stories. E eu ainda vou... Mano, eu tô com hiperfoco em camuflagem, então eu ainda vou... continuar com algumas coisas nesse sentido. Eu ainda vou abusar muito disso ainda, até eu enjoar. Aí quando eu enjoar de camuflagem, aí também quando eu enjoar também já era. Aí eu não vou querer fazer nunca mais. Eu acho, né? Eu acho. Nunca mais uma palavra muito forte. Não, é porque eu sou muito de fases, assim. Mas no momento eu tô com hiperfoco. Camiseta camuflada. Tudo, mano, tudo camuflado. Então, aguardem coisas camufladas. Esperem coisas camufladas, que eu não cansei ainda de camuflagem. Mas é isso. Então, muito obrigada. Eu fico muito grata que você aceitou esse convite. Eu que agradeço. Nossa, eu curti muito participar. Nossa, eu curti demais. A gente faz uma segunda rodada depois. Eu quero. Então, bora. Bom, gente, o segundo episódio acaba aqui, mas fiquem atentos que mês que vem a gente tem um outro convidado. O Wes vai repetir a rodada, a gente vai ver como que a gente vai trazer ele aqui de novamente. E é isso, sigam o Moda Preta e a gente se vê no próximo episódio. Tchauzinho!